Imagina a seguinte situação, tipo, uma tempestade brutal desabando lá fora. Aham, um temporal daqueles. Isso. E junto com isso, pensa naquela ansiedade quase paralisante no estômago antes de uma reunião importante no trabalho. Nossa, clássico. E, para completar o quadro, o famoso efeito borboleta, sabe? Aquela ideia de que o bater de asas de um pequeno inseto acaba de alguma forma mudando o clima do outro lado do mundo. Sim, a teoria do caos pura. Exato. E a nossa tendência imediata, a forma como a gente aprende as coisas, é colocar essas três situações em caixas separadas e rotuladas, né? Totalmente. Meteorologia vai para uma caixa, psicologia vai para outra, e a teoria do caos fica lá na última. Mas e se a realidade simplesmente não tiver caixas? E se absolutamente tudo isso for governado por um único e invisível conjunto de regras? Olha, essa é uma premissa que exige uma mudança muito radical na forma como fomos ensinados a enxergar o mundo, sabe? Pois é, eu fiquei pensando muito nisso. Porque desde muito cedo, a educação treina as pessoas para separar as disciplinas. A biologia fica presa em um laboratório. A física fica naquele quadro negro cheio de equações que ninguém entende direito. E a mente, ou a filosofia, fica flutuando em algum lugar super abstrato. Fica parecendo que as coisas não se conversam, né? Exatamente. E o material que vamos analisar hoje propõe o completo oposto disso. A ideia é parar de olhar para esses fragmentos isolados e começar a enxergar a teia monumental que costura o universo inteiro. E é exatamente essa teia que vai guiar a nossa exploração de hoje. Nós vamos mergulhar em um material que é incrivelmente denso, mas muito instigante, que é conhecido como as 15 leis de Edson Eggs. Um material fascinante, diga-se de passagem. Física, biologia e metafísica numa tentativa de criar tipo uma espécie de cienciosofia, uma sabedoria científica mesmo para tentar explicar a própria estrutura da realidade em que a gente opera. E o grande objetivo da nossa análise hoje é extrair o núcleo dessa visão de mundo. À primeira vista, para quem nos ouve, o material pode parecer um labirinto gigante de conceitos complexos. Não é uma leitura fácil de fim de semana. Com certeza não, mas a nossa missão é mostrar como decifrar essas engrenagens ocultas pode ser uma ferramenta extremamente prática para o dia a dia. Entender essas regras ajuda imensamente a navegar por essa sobrecarga absurda de informações da vida moderna. Porque a gente vive soterrado de informação, né? Sim, e quando a poeira baixa e a gente foca a lente, fica muito claro que nada acontece por um mero acaso isolado. Existe uma métrica por trás de tudo. Certo. Vamos desempacotar isso, porque tem muito chão pela frente. E me parece que a melhor porta de entrada para essa teoria, a forma mais segura da gente começar a entender como esse universo do X funciona, é olhar bem para o básico. O começo de tudo, né? Isso, olhar para de onde vêm os eventos. Sabe aquela ideia clássica de que uma coisa simplesmente esbarra na outra e causa um problema? A desconstrução dessa causalidade clássica é, de longe, o primeiro grande choque desse material. É desploguir a cabeça no começo. Totalmente. Porque todos nós crescemos com aquela linha de pensamento super simples, linear, de que A causa B. Alguém empurra um copo, o copo cai e quebra. Pronto. Mas o texto introduz um conceito chamado emaranhado de causas. Emaranhado. Só a palavra já dá uma ideia de confusão organizada. Exato. O argumento central é que um efeito nunca, em nenhuma circunstância, tem um culpado solitário ou uma origem única. Todo e qualquer evento é, na verdade, uma convergência no tempo e no espaço. Então a culpa nunca é de uma coisa só. Nunca. O exemplo que o texto traz é brilhante pela simplicidade, que é justamente a tempestade. Uma nuvem escura no céu, por si só, não fabrica uma tempestade torrencial. Não mesmo. O evento tempestade só ganha vida através de uma sinergia muito temporária. É preciso que a umidade do ar, a diferença brusca de pressão atmosférica, a temperatura exata do solo e as correntes de vento se cruzem todas no mesmo milissegundo. Cara, a tempestade não é uma coisa palpável. Ele é meio que um verbo temporário, né? Estar acontecendo. Exatamente. Essa é uma ótima definição. Está acontecendo enquanto as condições permitirem. Sabe, eu gosto de pensar nisso como a alquimia de assar um bolo. Assar um bolo? Como assim? Porque desmistifica o processo para nossa audiência, sabe?
Se a gente parar para pensar, não é apenas a farinha que faz o bolo existir. Ah, sim, claro. A farinha é essencial, mas precisamos do fermento, fazendo aquela reação química específica. Precisamos da temperatura milimetricamente controlada do forno. Precisamos da assadeira, dando a forma geométrica. E, claro, precisamos do tempo ininterrupto ali de cozimento. Uma rede de fatores. Exato. Se alguém, do nada, abrir a porta do forno no meio do processo e retirar o elemento do calor constante, o tal do efeito bolo simplesmente desaparece. Ele murcha na hora. Fica aquela massa triste, né? Exatamente. Nunca foi a farinha trabalhando sozinha, sabe? Era a teia de ingredientes e condições segurando a onda. Olha, essa analogia ilustra perfeitamente o mecanismo. E o que torna esse conceito poderoso não é apenas a filosofia abstrata por trás dele, mas a aplicação prática na resolução de conflitos para as pessoas. Como assim, na prática? Pensa bem, imagina um problema estrutural bem complexo. Pode ser uma crise financeira, um desgaste emocional profundo que alguém esteja passando. Tá, peguei a visão. Tentar combater o efeito diretamente, tipo ir lá e atacar o problema de frente como se fosse uma coisa só, seria como gritar com a tempestade para que ela pare de chover. Ou, voltando para o meu exemplo, tentar esmurrar um bolo murcho para ver se ele cresce de novo. Não vai dar certo. Exatamente. A abordagem que essa lógica nos ensina é que, para dissolver qualquer problema, a gente precisa, antes de tudo, desfazer o emaranhado. Se a gente retirar apenas um dos fios de sustentação dessa teia, mudando a temperatura da situação, alterando a pressão ou removendo um gatilho emocional pequeno, a estrutura inteira do problema perde a base. E aí ele desaba naturalmente. Sem fazer força. Nossa, isso faz muito sentido. Mas se a gente levar essa lógica de que não existe um causador único para o mundo físico, tipo, coisas batendo umas nas outras, como é que fica a movimentação dessas coisas? Aí as regras do jogo mudam drasticamente. Porque, tipo, a física clássica adora linhas retas e caminhos simples, né? A gente aprende isso na escola. Mas se estamos falando de emaranhados, as regras de como a gente navega pelo espaço devem ser bem diferentes. Muito diferentes. Na física tradicional, aquela baseada nas ideias de inércia do Newton, a tendência de um corpo é ficar parado ou seguir em um movimento retilíneo uniforme, numa linha reta, até que uma força externa interfira. A famosa primeira lei. Isso. Só que o texto de X propõe que os corpos, na verdade, seguem movimentos geométricos. Não andamos em linhas retas isoladas. Ah, não andamos. Não. O movimento forma espirais, ele entra em órbitas, cria padrões fractais pelo espaço. E a grande razão para isso é que nunca, em momento algum, a gente está lidando apenas com o que vem de fora. Sempre tem alguma coisa interna envolvida, né? Exato. Existe sempre uma dualidade de forças em jogo. O movimento é moldado pela força do ambiente, empurrando do lado de fora, claro, mas também pela força interna, a vontade, a integridade biológica, a resistência estrutural daquele objeto ou ser reagindo de dentro para fora. Espera aí. Deixa eu assumir o papel de advogado do diabo por um segundo. Porque eu tô lembrando das aulas de física do colégio. Pode falar. Se a nossa estrutura interna muda a forma como a gente lida com as forças do mundo, isso afeta os impactos diretos, tipo as batidas. Com certeza. Porque eu lembro muito bem do professor ensinando a terceira lei de Newton: toda ação tem uma reação igual e oposta, ponto final. Sim, o clássico. A matemática do universo ali parecia perfeitamente equilibrada sem tirar nem pôr. Esse material do Axios simplesmente joga o Newton no lixo e diz que as reações podem ser desiguais. Como assim? O seu questionamento é super válido e, olha, é aqui que muita gente simplesmente trava ao ler o texto. Dá um nó na cabeça, né? Dá. Mas o X não nega que a reação seja oposta. A direção contrária da força continua existindo lá bonitinha. O que é fascinante aqui é que ele altera substancialmente a ideia da igualdade do dano. O dano que a gente sente. Isso, do impacto percebido na realidade. Ele afirma que a reação pode, sim, ser totalmente desigual com base na perda de massa-energia. Massa-energia. Isso. A física tradicional avalia aquele vetor abstrato invisível do impacto, sabe? Enquanto o X analisa a integridade da constituição interna dos corpos durante esse choque físico. Olha, ainda soa um pouco abstrato para mim. Como é que isso funciona lá no asfalto, no mundo real das pessoas? Vamos para o mundo real, então.
Imagina uma colisão de trânsito. De um lado, a gente tem um carro super moderno, leve, feito de um material frágil, tipo plástico, fibra fina. Tá, visualizado. Do outro lado, a gente tem um blindado militar, pesadão, feito de aço maciço reforçado. Eles colidem de frente a, digamos, 60 km por hora. Eita. O vetor matemático da força do impacto, aquela energia bruta dissipada ali no centro exato da batida, é compartilhada. É igual e oposta lá no vácuo perfeito das equações. No papel, a conta fecha igual para todo mundo. Exato. Mas, na realidade concreta da rua, o carro de plástico é esmagado. Ele perde massa, perde função estrutural e transfere uma energia destrutiva absurda para quem está lá dentro. Acabou com o carro de plástico. Sim, e o blindado militar, ele sofre um arranhão superficial na pintura e continua ali intacto. Nossa, é verdade. Então a reação concreta, o resultado sistêmico desse evento, foi brutalmente assimétrica. Quem possui a melhor organização interna, ou nesse caso a maior retenção de energia estrutural, sofre muito menos dano na colisão com o ambiente e, de quebra, devolve essa disparidade enorme para o mundo. Caramba, a fatura dos acidentes da vida sempre sobra para quem tem a estrutura mais frágil, então. A conta nunca é dividida meio a meio na prática. De jeito nenhum. O universo simplesmente cobra o preço da desorganização interna, sem piedade. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque se a nossa organização interna dita quem sai ileso e quem sai completamente esmagado de um impacto no mundo físico, a gente precisa muito falar sobre como construímos essa estrutura por dentro. Sem dúvida, essa é a chave. E isso meio que nos leva diretamente para a relação íntima entre o nosso corpo e a nossa percepção da realidade. O material do X descreve um conceito que eu achei extremamente peculiar. Ele chama de outs, certo? Sim, o conceito de outs, e é vital fazermos um esclarecimento de nomenclatura logo de cara para quem nos ouve. O nome confunde. Confunde bastante. O termo outs usado nessa teoria não tem nenhuma ligação com o espectro autista que a psiquiatria moderna estuda. É importante deixar isso claro. Muito importante. Dentro do modelo de X, outs funciona como uma descrição de universos subjetivos isolados. Como se fossem bolhas, né? Exato. São bolhas de realidade completamente inevitáveis, nas quais a mente humana pode acabar se trancando. Nós criamos esses mundinhos paralelos o tempo todo, por meio das nossas obsessões mais profundas, das nossas crenças limitantes. A gente se prende sozinho, então? Sim. Ou, às vezes, até mesmo por absorvermos demais os traumas constantes que o ambiente joga em cima da gente. Nós viramos, tipo, os prisioneiros e os carcereiros da nossa própria percepção. É meio assustador. Mas como essa bolha se torna tão forte, tão resistente, a ponto de simplesmente ignorar o mundo lá fora? Acontece através de uma dinâmica biológica e fisiológica implacável, que opera em uma via de mão dupla. Sabe, a gente tende a achar que os pensamentos flutuam por aí como nuvenzinhas inofensivas. É como se o que a gente pensa ficasse só na cabeça e não tocasse o corpo. Exatamente. Mas a teoria reforça que um fenômeno puramente abstrato, como o luto crônico, o medo terrível de perder o emprego ou uma ansiedade daquelas paralisantes, não fica restrito ao campo das ideias. O pensamento abstrato desce para a matéria como um raio. Ele vira físico. Vira físico muito rápido. Ele aciona glândulas, libera muíveis tóxicos de cortisol direto no sangue, altera o ritmo cardíaco, contrai os músculos e, eventualmente, gera patologias físicas reais, palpáveis. O abstrato, no fim das contas, engole a biologia. E o caminho inverso também opera com a mesma força. Com a mesma intensidade. O alicerce de toda a nossa capacidade de filosofar, de amar alguém ou de resolver problemas matemáticos mega complexos depende inteiramente da química basal do corpo. Quer dizer que, se a fundação física estiver ruim... Já era. Se uma pessoa não dorme direito há dias, não ingere os nutrientes corretos ou está sob efeito prolongado de alguma substância que altera a percepção, o cérebro físico dela é literalmente sequestrado. Sequestrado. Palavra forte, mas perfeita. É o que acontece. A química desequilibrada aprisiona a pessoa dentro de um outs.
A partir desse momento, ela perde a capacidade de enxergar as nuances do mundo objetivo. Sabe por quê? Por quê? Porque a biologia quebrou as pernas do pensamento abstrato. Nossa, eu sempre imagino isso, para facilitar na minha cabeça, como se fossem as entranhas de um computador de altíssimo desempenho, sabe? Como assim um computador? O cérebro humano seria como o processador central da máquina. O chip mais avançado e insano que o universo já desenhou. Mas o nosso corpo, a nossa circulação de sangue, os nossos hormônios flutuando, tudo isso atua como a fonte de alimentação desse computador. Ah, entendi. A energia que faz a coisa toda rodar. Exato. Você pode ter o processador mais brilhante e genial do planeta Terra na sua mesa, mas se a fonte de alimentação ali embaixo estiver com defeito, oscilando a voltagem ou falhando toda hora, a máquina simplesmente não liga. Faz muito sentido. Não existe uma hierarquia de importância onde a mente é superior ao corpo, sabe? A mente mais iluminada do mundo ainda é completamente refém do hardware biológico que a mantém viva. Essa simbiose entre hardware e software que você descreveu é tão absoluta que o X expande para muito além da pele humana através de um conceito chamado seleção biométrica. Tá, e o que seria isso? A premissa aqui dissolve de vez a fronteira entre onde termina o ser humano e onde começa o mundo. Então meio que tudo se mistura? Exato. Não existe mais a figura de uma criatura lutando sozinha para sobreviver dentro de um cenário isolado. O que existe de verdade é uma unidade inseparável chamada ambiente-organismo. Ambiente-organismo. Tudo junto, sem hífen. Então, o que isso significa para uma pessoa comum? Tipo quem está nos ouvindo andando pelas ruas caóticas de uma metrópole hoje em dia. Significa reconhecer que o ambiente em volta não é só um palco passivo onde você desfila, sabe? Ele é um agente de seleção brutal. Pensa bem em uma cidade moderna. Barulho, estresse, caos. Tudo isso é um mar de concreto opressivo. É o ruído constante de motores e sirenes que mantém o nosso sistema nervoso esticado em um estado de alerta 24 horas por dia. É a poluição luminosa destruindo o nosso ciclo circadiano, as telas de celular emitindo estímulos frenéticos sem parar. É muita coisa para o corpo processar ao mesmo tempo, né? Filtro invisível. Ele esmaga, deforma e, aos poucos, lapida a vida biologicamente. Sobreviver num contexto desses não tem absolutamente nada a ver com força bruta. Tem a ver com o quê, então? Tem a ver com a capacidade da métrica biológica daquele indivíduo de se contorcer, de se espremer, para caber nessa matriz de estresse diário. A nossa postura toda torta, a nossa respiração que fica super curta quando a gente está ansioso, aquela miopia aumentando na frente do computador, tudo isso é o nosso organismo tentando criar um encaixe desesperado e muitas vezes falho com a arquitetura doida dessas cidades. Exatamente, é o corpo tentando sobreviver ao meio. Então, se for assim, a verdadeira liberdade para quem nos ouve não é apenas um conceito político, tipo votar em alguém. Nem um pouco. Na verdade, o discernimento afiado de saber quando os nossos pensamentos são realmente nossos, ou quando eles são apenas, sei lá, o resultado de uma química interna que foi totalmente sabotada pelo ruído incessante do concreto ao nosso redor. É perfeito. A liberdade requer recuperar o leme dessa interação. Mas para assumir esse controle, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a escala macroscópica da coisa. Vamos ampliar a lente, então. Vamos. Se somos tão absurdamente dependentes do meio, a pergunta que fica é: como a gente navega pelo tempo e por aquelas constantes mudanças do universo que a gente não controla? O material aborda isso quebrando uma das nossas ilusões mais antigas e confortáveis. Qual ilusão? A sensação de repouso. A regra de ouro aqui é que nada, absolutamente nada, está parado. Essa ideia me fascinou muito quando eu estava lendo. Porque a gente olha por uma montanha, ou sei lá, por uma rocha pesada largada no meio de um campo verde, e o nosso cérebro instintivamente grita: isso aí é estático, isso é permanente e não vai mudar. Mas é só aparência, né? Exato. A teoria aponta que a imobilidade é apenas uma mentira contada pelos nossos sentidos limitados. A rocha está lá, vibrando sem parar.
Os átomos estão no movimento maluco por dentro, a crosta terrestre está se deslocando embaixo dela. A vida pulsando o tempo todo. Sim, o ritmo daquela existência é apenas lento demais para os nossos olhos mortais captarem a olho nu. E o que a ciência normalmente chama de, entre aspas, constantes absolutas, seriam apenas eventos com uma frequência temporariamente muito estável, sabe? A estabilidade é uma fotografia, ela não é o filme inteiro. É, uma bela forma de colocar. E como o universo inteiro pulsa, esse pulso nos leva diretamente à dinâmica fundamental que o Eck chama de fluxo, influxo e refluxo. 3 fases do movimento. Isso. Tudo na existência tem um movimento triplo, que é expandir, absorver e recuar. Pensa, por exemplo, na respiração humana enchendo e esvaziando o pulmão, ou nas marés do oceano. No entanto, há um alerta filosófico crucial aí sobre o movimento de retorno. Você está falando daquela ideia de que o caminho de volta esconde uma espécie de armadilha matemática invisível. Sim, exatamente. É a diferença fundamental entre o que acontece lá no quadro negro do físico e o que acontece no chão de terra sujo da vida real. Explica melhor essa diferença. Na matemática pura e abstrata, se você pegar e balançar um pêndulo 10 centímetros para a direita, ele retorna milimetricamente 10 centímetros para a esquerda. O trajeto de ida e de volta na equação são espelhos perfeitos, idênticos. Mas no mundo concreto e bagunçado das nossas vidas, o caminho de volta nunca, sob nenhuma hipótese, é igual ao caminho de ida. Porque, cara, a própria passagem do tempo contamina o caminho enquanto ele está acontecendo, né? Perfeito. O tempo passou e aquele cenário original ou apodreceu ou evoluiu, houve atrito com o ar que ninguém calculou, a temperatura da sala subiu ou desceu 1 grau, o cordão do pêndulo sofreu um desgaste microscópico que a gente não vê. E o mais maluco de tudo é que, querendo ou não, nós envelhecemos um pouquinho durante o percurso daquele pêndulo. Exatamente. O ritmo cósmico sempre busca encontrar o equilíbrio através desse fluxo e refluxo, de ir e vir. Mas, como o universo é governado de cima a baixo pela entropia, a viagem de volta é sempre uma experiência inédita num ambiente que já foi transformado. É aquela velha máxima grega lá do Heráclito, né, de que ninguém consegue entrar no mesmo rio 2 vezes, porque no segundo seguinte, nem o rio e nem o homem são os mesmos. É exatamente essa lógica. O que já prepara o terreno perfeitamente para um dos tópicos mais polêmicos dessa exploração inteira: a dança eterna entre o caos e a ordem. Ah, finalmente chegamos nele. Todo mundo na nossa audiência provavelmente já conhece a cultura pop enorme em torno do efeito borboleta. Tem filme, livro, de tudo sobre isso, né? Sim, a premissa de que o bater de asas de uma mariposa, ou borboleta aqui no Brasil, pode desencadear uma série maluca de eventos que resulta num furacão devastador lá no Japão. Uma causa minúscula e imperceptível, escalando absurdamente até gerar um desastre monumental do outro lado da Terra. E o texto do Exfer não descarta isso. Ele acolhe a ideia, mas joga um fator reverso no meio, que cria um espelho meio alucinante. Um espelho reverso para o furacão? Como assim? O que ele descreve, na verdade, é uma gangorra cósmica de energia. O vetor da energia flui do microcosmo para o macrocosmo, claro, criando tal furacão. Isso a gente já sabe. Mas a lei de conservação e o fluxo da energia garante que a jornada de volta também tem que existir. Ah, o refluxo da energia. Isso mesmo. Aquele furacão colossal no Japão vai eventualmente ter que dissipar sua fúria titânica. Ele começa a distribuir os ventos, a chuva e a umidade de forma cada vez mais fraca e fragmentada pelo globo até que, lá no finzinho da cadeia de dissipação, essa energia residual desemboque e facilite o quê? O quê? O simples bater de asas de uma outra mariposa minúscula em outro continente completamente diferente. A energia que constrói impérios e devasta cidades é, literalmente, a mesma energia que depois balança uma folha de grama de tão fraca. Deixa eu parar você bem aqui, peraí, porque isso levanta uma dúvida gigantesca para mim. Pode falar. Se tudo no mundo, desde o clima do planeta até o nosso próprio humor ao acordar,
está amarrado nessa gangorra invisível maluca que não perde uma única gota de energia para fora, então a aleatoriedade é uma farsa completa. Olha onde você chegou. Sabe, tipo, a sorte, o azar do dia a dia, os acidentes cósmicos não programados, nada disso existe. O caos, então, não é imprevisível. Ele é apenas incalculável porque os nossos cérebros de primatas ainda não têm a capacidade de processamento necessária para ler todas as milhões de variáveis do tabuleiro simultaneamente. A formulação dessa sua pergunta é impecável, porque ela atinge o coração brilhante da teoria. E confesso que analisar a física da complexidade sob essa ótica é profundamente empolgante mesmo. É de tirar o fôlego quando a ficha cai. É sim. Ao definir que o caos não é uma aleatoriedade fundamental e cega, mas sim apenas um limite temporal da nossa capacidade de cálculo humano, o material do X remove todo aquele peso do misticismo e do fatalismo dos nossos ombros. Fica mais leve, né? O universo não está lá em cima jogando dados às escuras para ver por acaso quem sofre e quem ganha na loteria da vida. A desordem que tanto assusta a humanidade não é uma punição divina, é apenas o ruído caótico de transição entre uma estrutura velha que está desmoronando, caindo aos pedaços, e uma estrutura nova que está nascendo logo ali na frente, a partir daquelas mesmas peças. O que significa que reconhecer que a aleatoriedade não dita as regras do jogo acaba nos devolvendo a responsabilidade causal completa sobre os nossos próprios atos, certo? Sem tirar nem pôr. Você entende o seu papel na teia. Nós paramos de ser aquelas vítimas indefesas de um cassino cósmico e assumimos de vez a cadeira de arquitetos do que está por vir. O que, diga-se de passagem, é uma transição perfeita para o topo filosófico dessa estrutura toda que estamos analisando. A cereja do bolo. Exato, porque a gente já mapeou o emaranhado de causas nas tempestades, achou os buracos na terceira lei de Newton e surfou na gangorra do caos. Mas a gente precisa entender qual é o tecido-mãe misterioso que une todas essas engrenagens girando juntas. Para fazer qualquer coisa de útil com tudo isso, como é que a gente lida com os famosos opostos da vida? Bom, para entender esse tecido-mãe, primeiro é absolutamente necessário abandonar o conforto daquele pensamento dualista e binário que a gente adora. A humanidade, se a gente for parar para ver, é viciada em pensar em opostos como inimigos mortais, sabe? Sempre uma guerra entre dois lados. Sempre. É a luz lutando contra a escuridão com espadas, o bem combatendo o mal, o calor brigando contra o frio. O texto do X nos adverte de forma muito clara que grande parte dessa visão épica está equivocada na raiz. Sério? Mas por que equivocada? Porque nem tudo é o oposto agressivo e polarizado do outro. Muitas vezes nós lidamos apenas com a pura ausência de algo. Como escuridão. Exato, melhor exemplo. A escuridão, cientificamente, literalmente falando, não é uma força obscura e densa que avança com vontade própria, engolindo a luz do sol. É só falta dela. Sim, a escuridão é pura e simplesmente o estado padrão que surge organicamente quando há ausência total e absoluta de fótons de luz ali. Entender isso, sabe, muda brutalmente a forma como nós enfrentamos as fases de escuridão, de crise nas nossas próprias vidas. Não é um monstro te atacando, é só a falta de luz. Nossa, e o universo adora repetir esses padrões de forma poética, né? Mas pelo que eu li, sempre com regras estritas de separação para não virar bagunça. É aí que entram os fractais da natureza aprovando esse ponto lindamente. Um padrão microscópico, invisível a olho nu, muitas vezes se repete na escala absurda das grandes galáxias girando. É o mesmo desenho em tamanhos diferentes. Isso. Mas o alerta fundamental que X nos dá aqui é entender que mesmo que haja uma semelhança estética impressionante entre eles, as leis de cada andar da realidade são fundamentalmente diferentes. Tem que respeitar as regras do andar em que você está pisando, né? Com certeza. As regras bizarras da mecânica quântica, por exemplo, onde as partículas fazem coisas completamente absurdas lá no mundo subatômico. Sumindo e aparecendo no nada? Isso. Elas não se aplicam de forma alguma à gravidade pesada que, sei lá, segura a nossa Lua em órbita ao redor da Terra. É preciso respeitar essas separações de cada contexto para não enlouquecer tentando aplicar a regra errada no problema errado. E se a gente for usar essas camadas diferentes, respeitando as regras delas, para tentar criar algo novo, algo do zero na nossa realidade, chegamos ao que o material chama de
a lei das gerações. E, cara, um insight aqui para mim foi brutal. Ele diz que nada, simplesmente nada no universo consegue ser gerado se a gente bater apenas duas forças de frente, uma contra a outra. Criar algo exige colocar 3 peças no tabuleiro. Sim, a famosa tríade. A geração da vida ou de qualquer evento novo exige obrigatoriamente um princípio triádico. O primeiro deles é o princípio masculino, que dentro dessa teoria representa o vetor ativo, sabe? É a energia de projeção para fora, aquele impulso inicial. Tá, a faísca que começa o negócio. Isso. O segundo é o princípio feminino, que, em contraste, é passivo, é muito receptivo. Ele é o espaço fértil que acolhe e dá uma forma contornável àquele impulso caótico inicial. O espaço onde a criação acontece, digamos. Exato. Mas se a gente tiver ali apenas a força bruta que empurra e o espaço vazio que recebe, a energia entra logo em um impasse estático, fica travado. Falta liga, né? É imprescindível a presença daquele terceiro elemento, que o texto chama de o andrógeno, ou um neutro. Ele atua literalmente como a síntese. Ele é a cola perfeita que harmoniza o choque dessas duas primeiras forças e permite, de fato, a manifestação de algo tangível no plano físico. Olha, se fôssemos traduzir essa física toda para a música clássica para ficar mais fácil para a audiência, o princípio ativo, empurrando para fora, seria a inspiração repentina e super frenética do compositor suando na madrugada. Gostei da imagem. E os outros dois? O princípio passivo, receptivo, seria apenas as cordas inertes e silenciosas de um violão esperando na estante para serem tocadas por alguém. Perfeito. E, por fim, o princípio neutro ou a síntese seria a execução técnica perfeita daquele cara, unindo a mente abstrata e criativa do músico à madeira concreta do instrumento, gerando finalmente aquela onda sonora maravilhosa que ninguém, em lugar nenhum, tinha ouvido antes. O texto original, inclusive, usa aquela frase super poética, entre um e uns. Não é isso? Essa frase tá lá e ela encapsula perfeitamente a beleza matemática que estrutura o universo. Sabe, nós não vivemos de forma alguma sob uma lógica infantil de adição simples, onde um bloco mais um bloco é igual a 2 blocos inertes. Não é a matemática de escola. Não é. Nós vivemos sob uma lógica de multiplicação orgânica e expansional. A união inteligente daquelas forças primordiais sempre gera uns no plural. Ou seja, múltiplas novas imprevisíveis realidades borbulhando a todo vapor ao redor. É tipo uma espiral gigante e infinita de recomeço sem fim. Exatamente isso, uma espiral eterna. E ao entendermos e aceitarmos que nós mesmos, como seres humanos, somos o produto super complexo desses recomeços constantes ao longo dos milênios, a gente chega, por fim, ao ápice absoluto dessa matriz teórica que é o mental energismo. Aquele conceito super forte de que o todo é mental energia, né? Se conectarmos isso ao quadro geral que viemos desenhando até aqui, o argumento culminante do Edson Wax propõe que este universo físico e pesado que a gente toca e sente todos os dias foi gerado e, mais importante, é mantido o tempo todo por uma energia basilar sutil. Certo. Mas essa mesma energia básica não ficou estagnada. Ela acabou evoluindo ao longo de bilhões de anos até desenvolver algo incrível que é a mente abstrata e pensante que a gente tem. E olha, a grande virada de chave do texto, o ponto alto mesmo, é o propósito dessa nossa mente existir. Porque ela não surgiu do nada, né? Não! Ela não foi criada apenas para que a gente ficasse sentado em volta de uma fogueira, contemplando passivamente as estrelas no céu. A mente foi gerada pelo universo com a finalidade primária, a missão central, de entender essas engrenagens escondidas que a gente discutiu hoje e, consequentemente, começar a submeter ativamente os fenômenos energéticos brutos à sua própria vontade consciente. Caramba, o que, se a gente pensar bem, nos transforma, literalmente e na prática, numa ferramenta orgânica que o próprio universo construiu ao longo do tempo, apenas para tentar entender e moldar a si mesmo. A arquitetura do mundo do X ganha, assim, um sentido muito, mas muito mais interativo.
Nós somos parte do motor. E se o nosso pensamento consciente é a energia no seu estado mais refinado, sutil e veloz possível, isso significa claramente que aprender a focar esse pensamento altera o ambiente, que nada mais é do que a energia no seu estado denso e lento, condensado. Um arranha-céu colossal de aço puro e vidro fumê numa cidade só existe hoje no mundo físico porque um dia, lá atrás, um arquiteto alterou um campo de energia super sutil dentro da cabeça dele. Criando um modelo ali dentro. Exato, na forma de uma imaginação abstrata que não pesava 1 grama. Nós temos então na visão do X a autorização cósmica e a biologia necessária para co-criar a realidade junto com o ambiente. E é fascinante pensar nisso, porque essa capacidade incrível de dominar e conduzir a energia através do filtro da inteligência transforma de vez a relação do microcosmo humano e frágil com o macrocosmo assustador do espaço sideral e da natureza. Deixa de ser um monstro te esmagando. Sim, não é mais apenas o espectador assustado do outro. Eles, na verdade, dialogam ininterruptamente 24 horas por dia através das nossas ações menores e maiores. Então, para a gente amarrar tudo, o que isso tudo significa no fim das contas para quem nos acompanhou até aqui? Chegando à conclusão final desta nossa análise gigante das 15 leis de Excel, a mensagem principal, o cerne que deve ecoar para quem nos ouve, é a recusa firme e imediata de qualquer papel de vítima indefesa nesse imenso palco cósmico da vida. Vítima nunca mais. Nunca mais. A tempestade destrutiva lá fora no quintal, a ansiedade biológica corroendo a parede do seu estômago, o bater de asas do pequeno inseto no outro lado do mundo, nenhum, eu repito, nenhum desses elementos é uma peça solta e aleatória. Tudo tem uma teia. Tudo tem a teia. Nós somos fundamentalmente unidades biopsico-cósmicas totalmente interdependentes do meio. Sim, a verdade é que a cidade de concreto suja e o estresse do chefe tentam moldar a nossa fisiologia à força, mas a nossa estrutura interna, firme e bem resolvida, também muda de volta o impacto de destruição que esse ambiente causa em nós. Bate e volta diferente. Se a gente conseguir focar e equilibrar o nosso ritmo interno, desemaranhar com calma as pequenas causas dos nossos problemas gigantes e compreender de vez que o tal do caos pode sim ser mapeado e domado com bastante paciência, nós assumimos, por fim, as rédeas concretas da nossa realidade material. Nós passamos a gerir de verdade a fatura pesada dos impactos que a vida dá na gente. E toda essa reflexão enorme nos deixa inevitavelmente com um pensamento final muito instigante, que surge exatamente da soma de todas essas leis malucas. Manda bala, qual é o pensamento? Bem, nós discutimos detalhadamente hoje a tal da gangorra lá do efeito mariposa, né? Onde um evento minúsculo escala e sobe e um evento gigantesco se retrai e desce na mesma exata medida matemática. Sim, o fluxo da energia no universo. Isso. Nós também abordamos profundamente a questão do fluxo temporal imparável, onde a passagem do tempo e da entropia garante que rigorosamente nenhuma viagem de volta ocorra com você pisando no mesmo cenário exato que pisou na viagem de ida. O envelhecimento do pêndulo e do rio. Exato. Agora, pensa comigo. Se nós pegarmos e cruzarmos essas duas lógicas científicas implacáveis, fica no ar a seguinte questão para a nossa audiência pensar. Será que aquelas ações mais minuciosas, as pequenas decisões éticas e de foco profundo que cada um toma na solidão da sua rotina de hoje, será que elas não estão apenas como a gente costuma achar, traçando e moldando o futuro incalculável que está lá na frente? Será que aquele esforço mental contínuo e exaustivo de organizar nossa própria mental energia no agora não atua de alguma forma maluca e retroativa, alterando lá atrás, de um jeito abstrato e profundo, o peso emocional, a nossa percepção, até o próprio significado estrutural do nosso passado? Cara, uma gangorra que atravessa o tempo todo, onde o esforço de consertar ativamente a estrutura das coisas que vão para o futuro acaba no processo alterando para sempre o peso e impacto das pancadas que levamos ontem no passado. É um conceito colossal para deixar a nossa audiência digerir num belo de um silêncio agora. Um excelente mergulho profundo de hoje, sem dúvida. Até a próxima exploração, pessoal.